Bom, pessoal, bom dia. Vamos fazer uma oração aqui para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje. Após a oração, vamos passar o bastão aí para a nossa irmã Miriam, que já está ansiosa para começarmos a nossa aula de hoje. Então, vocês puderem dar um ok aí, eu vou começar a oração para nós iniciarmos aqui, tá? Amém. Vamos orar. Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, meu Senhor, nós nos encontramos aqui na tua presença, meu Deus, para, Senhor, que nós possamos aprender um pouco mais de ti. Nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a oportunidade, uma oportunidade única de estarmos reunidos aqui na tua presença, meu Deus, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, Pai, pela presença de todos aqui. Senhor, muito obrigado pela tua serva que vai trazer essa lição hoje para nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade mais uma vez, em nome do teu filho amado Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Fala aos nossos corações, Senhor, que venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, Senhor, para que possamos ouvir hoje aqui da tua palavra, Senhor, e levarmos para a nossa vida, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Miriam, está com você. Ih, gente, só tô nervosa. Então, no começo da aula, vou explicar aqui direitinho, rapidamente. Eu fiquei nervosa. Como é que eu vou fazer? É porque é um tema diferente, sabe? Então, eu comecei buscando significado, né? Vamos lá na parte em que discípulo, um embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. Da sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Mais do que qualquer outro momento na história da igreja, essas palavras do apóstolo Paulo devem ser compreendidas pelas igrejas atuais dos nossos dias. Desculpa o nervosismo, gente. O apóstolo Paulo falava, quando estava em Coríntios, que eles eram embaixadores de Cristo. Mas o que significa isso? O que é ser embaixador? Qual é a principal função, missão de embaixador? Aí eu fiquei assim, gente, como é que eu vou entrelaçar as duas coisas? Aí primeiro eu comecei pelo significado, né? O que é ser embaixador, o que ele faz. Bom, o embaixador, na verdade, é um funcionário do governo, um representante do governo, que representa diplomaticamente seu país. Ele é responsável por chefiar, chefiar missões diplomaticamente do seu país em outro país. Mas, Miriam, me diga, o que isso é? O que acontece, né? A verdade é assim, ele vai representar sua nação e encarar poderes como tal. Além disso, ele vai promover relações com o país que ele está residindo. Uma parte legal também é que ele é provido pela sua própria nação, uma coisa interessante, que não devia se passar despercebida. Bom, agora... Desculpa, gente, eu tô nervosa. Então. Miriam, fica calma, fica tranquila aí. Se você estiver lendo, pode ler, não tem problema nenhum, não. Sim, Entendeu? sim, Fica é que eu tinha tranquilo. tudo para não esquecer. Calma e respira. Pode ficar à vontade. Tá, aí eu pesquisei o significado antigo, no Novo Testamento, e a versão grega também, do Novo e Antigo Testamento. No mundo antigo, a palavra que dava origem ao termo embaixador significava o mais sábio, o mais velho. Eles entendiam que a sabedoria era derivada da idade, e tal era considerada um requisito necessário para isso. Aí na versão grega do Antigo Testamento, a palavra do embaixador vem da raiz presbe, e tem duas áreas de significado. O mais velho, como no mundo antigo também, e na segunda área, releva o mundo antigo um embaixador que significa o porta-voz, o mensageiro, o negociador.
E, bom, no Novo Testamento, a palavra embaixador nas parábolas de Lucas, no sentido está no sentido de uma delegação política, uma missão diplomática. Em Coríntios, encontra-se uma natureza natural, oficial, de reconciliação. Então, basicamente, são isso, né? Então, essa parte se encaixa perfeitamente de como é ser um embaixador. Às vezes você vai ter um momento político, mas aí você vai ter que também fazer uma reconciliação entre os dois países. Então, o que eu entendi é que o embaixador, na verdade, somos todos nós. Somos aqueles, temos que ser aqueles que se reconciliam, façam o trâmite, sejam as passagens de uma pessoa de Deus para essa pessoa aqui. Entenderam? Aí eu me pergunto, se a característica básica e essencial de um embaixador é ser velho, desculpa o termo, mediante ao que vimos e estudamos no mundo antigo, como os jovens de 15, 25, de 30 podem ser embaixadores em nome de Cristo? Em Timóteo, esse jovem, tinha grande responsabilidade de dirigir a igreja de Deus em Éfeso. De exercer a liderança, de trazer a mensagem de reconciliação, exortação e prevenção. Tá. A gente vê que já mudou um pouquinho, né? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, mostra a simples solução para este problema. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para todos os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Bom, quando ele fala na palavra, o jovem tem que se comportar, falar como Jesus. Tem certos tipos de coisa que não podemos falar diante de outros, né? Aí no procedimento é comportar-se como Jesus. Como eu faço isso, né, pessoal? Não adianta a gente ser cristão, crente, só na igreja. Temos que ser em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Em casa, no trabalho, principalmente na escola, na faculdade, em algum curso. Não é ser só na igreja. Eu vejo muito isso quando eu estava no ensino médio. Caramba, eu via muito o pessoal crente fazendo uma coisa que não parecia ser a atitude de um crente. Sabe? E isso entristece também, porque acaba afastando as outras pessoas. Ninguém quer ser como aquela pessoa ali, que é crente, mas se comporta de uma forma vulgar, sabe? É triste isso. E no amor. Bom, o que ele quer dizer no amor? A gente temos que nos relacionarmos como Cristo. A gente vê aquele amigo lá homossexual, ou aquela amiga que engravidou cedo, ou aquele cara lá do fundão da sala, que você vê que ele não que ele não recebe atenção de ninguém. Às vezes, o dia daquela pessoa está diferente e talvez um abraço pode mudar. Alguma palavra de afeto para aquela pessoa. Tá. Então, o próximo é na fé. Caramba, às vezes eu sei que a nossa fé tá meio bagunçada com alguns acontecimentos. É normal, é natural, eu sei. Às vezes o ser humano é falho e às vezes ele tá assim. Caramba, hoje eu confio em Deus, mas amanhã eu não tô confiando mais. Aí depois assim, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então tá, quando ele fala na fé, ele fala para confiar como Jesus. Até mesmo Jesus, ele tem um momento dele assim, caramba, quando ele tá no jardim. No jardim. É que eu esqueci o nome. Alguém pode lembrar do jardim? Não, tá. Então vou continuar. Agora, na pureza. É uma coisa complicada, né? Que hoje em dia estamos tão avançados em tudo, né? Então, na pureza, pensar como Cristo. É uma coisa que eu ainda estou tentando fazer. Eu acho que estamos em todo mundo, né, gente? Então, nesses 5 procedimentos,
na palavra, no procedimento, amor, na fé, na pureza. Quando o jovem se torna modelo e exemplo de muita gente, a gente vê que isso acaba trazendo outras pessoas e também afastando, de certo modo, que nós nos comportamos. Bom, eu quero dizer que, caramba, gente, eu detestava crente, ainda mais jovem. Por quê? Caramba, eu sofri bullying a minha vida toda por pessoas da mesma igreja que eu. E era muito triste. Então foi por causa disso que eu acabei me afastando, sabe? É uma das coisas que mais me faz assim me sentir retraída com jovens. Eu não consigo me abrir totalmente. Eu acho que essa coisa do passado ainda, de certa forma, me puxa e me faz ficar reservada no meu canto. E é muito triste isso, de verdade. Minha irmã, por exemplo, na minha família, todo mundo é um péssimo exemplo. E aí agora ela conheceu uma amiga, que a partir dessa amiga ela começou a ir à igreja, recentemente, a minha irmã mais nova. E, caramba, eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu tento ser o exemplo o tempo todo, de verdade. Mas aí chego em casa, na rua, me relacionando com as outras pessoas, eu tento ser o máximo, assim, para a pessoa ver que nem todo cristão é idiota, ignorante, que faz atos deploráveis. É muito triste isso pra gente, ainda mais pros jovens, de verdade. Porque é neles que a maioria se espelha, sabe? Aquele jovem que vai lá na comunidade, ajuda com cestas básicas, a doação de alimentos, a doação de roupas. E tem pessoas que se encantam por isso, e graças a isso, ele acaba sendo um intermédio de Deus com essa pessoa. E é a mesma coisa o embaixador. Agora que já descobrimos que ser embaixador de Cristo é um privilégio para os jovens também, bom, ser embaixador é levar a mensagem da reconciliação, é construir a ponte do reino celestial para esse mundo, é construir uma ponte entre Deus e esse homem ou mulher ou jovem aqui. Né? É isso ser embaixador. Na verdade, ser embaixador é ser cristão. Não sei se vocês entenderam a pegada, mais ou menos. É o que eu imagino que é que seja. O jovem embaixador cristão deve ser uma pessoa distinta, respeitosa, deve permanecer desta forma. Deve ter a habilidade de reconciliar. É por isso que é bom estudar, ter umas palavras diferentes, para você acompanhar não só a nossa idade, mas crianças, adultos. É muito bom isso. E também devemos não causar contendas, né? Muitas das vezes acontecia isso comigo na escola. E eu tentava o tempo todo não fazer isso, mas eu acabava fazendo, gente. Por quê? Quando você entra numa escola em que em que a maioria lá do pessoal em que a escola é perto da sua casa e que a maioria do pessoal lá é da sua igreja, caramba, é horrível. Em época eu ficava assim muito triste por ter que voltar ter que ir para a escola. É muito triste de verdade ter que ir para a igreja para poder me relacionar com o pessoal. Eu até não ia na escola dominical por causa disso, porque eu ficava muito triste, de verdade, gente. Era horrível. Aquele pessoal que deveria ser mais próximo, mais junto, acabava me afastando. Foi por uma das razões por qual eu saí da igreja. É muito triste, de verdade. Não ser jovem também. Eu tive um amigo homossexual, o Elian, que a situação dele era muito triste, de verdade. A mãe dele era cristã até hoje, o pai também, a irmã também, e o irmãozinho e meu irmão também. E ele era homossexual, né, gente? E aí, caramba, o fim dele foi muito triste. Ele acabou se tirando sua própria vida no segundo ano do ensino médio e por conta de algumas coisas. Então, são esse pessoal que é o mais merecedor dessa ponte, dessa ligação. Porque é por causa deles, né? Dos pecadores que Jesus veio, né? Então, tô segurando para não chorar, porque toda vez que eu lembro disso, eu fico muito triste. Porque ele era um amigo próximo. A gente estudou desde da primeira série até lá.
Então, eu conheci toda a trajetória dele. Ele sofreu o que eu sofri na escola. Por aqueles que iam, se apresentavam, cantavam. Tá, e a característica de um embaixador é o amor, a paciência. Ele deve ser uma das marcas mais fortes. Porque vamos sofrer perseguições, afrontas pela pregação do evangelho, de levar a paz, de levar as boas-vindas de Cristo. Desculpa, tô nervosa aqui, tremendo. Tem certas situações que me deixam nervosa. E não quero ficar falando muito, não. Bom, a nossa elevada posição de embaixadores de Cristo, em nome de Cristo, não deve ser algo para se vangloriar. Então, muita gente a gente vê, mesmo que a pessoa esteja escalada numa posição baixa, ela gosta de mostrar aquilo que eu faço parte dos jovens, encanto. Então, não é algo que deve se orgulhar, de verdade, gente. Nem menosprezar, ou condenar, ou se achar superior, como se vangloriar. Mas devemos entender a sublime responsabilidade que pesa sobre nós, como quando escolhemos esse caminho. Porque, gente, é uma escolha real. Uma escolha real de verdade. É uma escolha que você vai levar a consequência de que você vai levar até o último suspiro. Sabe? Eu não posso ir na igreja e só ir na igreja. Eu tenho que representar, eu tenho que ser em todos os lugares, eu tenho casa, relacionando com as pessoas. Eu sei que é uma coisa complicada, né? Uma coisa complicada muito. Mas quando aceitamos Jesus, temos que estar convictos de que essa é a decisão e que não devemos voltar para trás, sabe? É o que acontece com muitos. Bom, ser representante de Deus neste mundo é um privilégio muito grande e também é uma imensa responsabilidade. Bom, é de verdade, gente, é de verdade mesmo. É complicado, mas também é muito bom você saber que, caramba, graças a mim, Deus interveio assim nessa pessoa, na vida daquela pessoa, coração e amor e companheirismo, paciência, que devemos ter bastante, porque nem todas as pessoas são fáceis de lidar, e essa também é uma das habilidades que um embaixador tem que ter, que exige. Agora, bom, por fim, devemos nos alegrar, pois o Criador dos céus e da terra nos escolheu para esse fim. Portanto devemos honrar a nossa posição privilegiada, posição de temor e de tremor. Eu fico muito feliz quando eu vejo que, através de mim, algumas pessoas começaram a visitar a igreja, a buscar mais o Senhor. Eu tento mais no seu exemplo. Eu não vou começar a falar de mim, vou terminar de falar de mim. Mas eu tento ser o máximo do exemplo. Eu sei que o meu jeito de reservado e tudo mais é uma coisa que incomoda algumas pessoas, não só da igreja, mas também em outros lugares, mas é algo que aos poucos eu vou tirar de mim, sabe? Bom, aí resumindo tudo, eu quero dizer que, caramba, gente, ser embaixador de Cristo não é nada fácil, ser um cristão também não é nada fácil, mas devemos todo dia persistir. Ler um pouco a Bíblia, não só ler a Bíblia, mas é fundamental também ler a Bíblia e outros livros também, para você ter uma certa capacidade além disso, para você raciocinar, pensar por si, tirar suas próprias dúvidas. Por que isso? Mas por que isso? E tudo mais. Por que isso? Respostas, sabe? Não deixar só só ler por ler. Às vezes eu fico pensando assim, caramba, quando lemos um livro, eu não sei vocês, mas eu fico com uma ansiedade enorme de ler naquele mesmo dia. Então, quando eu separo um dia para ler, eu fico assim, caramba, é muito bom. É muito bom. Aquele êxtase de leitura é muito bom. Ainda mais o folhear das páginas é muito bom. Bom, e aí, voltando. Quero dizer que nossos atos revelam muito quem somos. E ainda mais para um cristão, isso é uma coisa que deve ser importante pra caramba. Verdade. Porque você não pode não só trazer as pessoas de volta, mas também afastar. De verdade, gente. Me relacionei com muitos jovens, por causa do ensino médio, me relacionei com muitos jovens idiotas, estúpidos e boçais. E é uma coisa muito triste
Você vê aquele amigo que era da igreja e tudo mais, praticar bullying, assediar meninas, falar coisas deploráveis em sala de aula, humilhar professores, mas na igreja se comportar como tal. Ah, eu sou cristão e tudo mais, eu sou jovem dos líderes, líderes dos jovens, que é muito triste, de verdade. E quando Deus nos procura, porque Ele nos escolhe, Ele quer que a nossa atitude não seja assim, sabe? Porque, como diz, com quem seguimos e com quem devemos parecer. É muito triste isso, de verdade. No caso do Elian, que eu contei um pouco, ele também era da igreja. O jeito afeminado dele foi uma das coisas que complexam mais. Não estou botando culpa nele, não, jamais, gente. Mas a família, aquela família que deveria amar e tudo mais, era o que mais julgava. Ele foi embora de casa para morar sozinho, bem jovem, antes dos 18 anos. E aí a vida dele começou a ser mais maçante, porque era na igreja, era na escola, e era também curso. A gente era muito amigos. Então, quando ele faleceu, foi aquele baque para mim. E, poxa, eu vi toda a vida dele, como era, como os pais eram, como tudo deveria ser, que, caramba, eu vi que não fazia sentido eu ir para buscar um Deus que tinha seguidores assim, sabe? Pessoas que diziam amar ele, mas se comportar de uma forma totalmente contrária. E é muito triste, vemos isso o tempo todo, sabe? O tempo todo, esse preconceito, essa falta de empatia, essa falta de amor para com o próximo, sabe? É muito triste pra gente, muito triste mesmo. Bom, eu acredito que sabemos que não é só um Elian da vida que se mata por causa disso, né? Muita gente que se sente que não é merecido da vida acaba, ou que quer tirar essa dor, acaba assim. E eu, por mim próprio, já tentei tirar, gente. Teve um dia na minha vida que eu tava assim, caramba, eu tava sofrendo muita escola. E aí eu não falava para minha mãe com vergonha, também não sabia exatamente o que ela iria falar. Aí eu tava numa ponta da minha vida, que minhas notas estavam baixas, eu não sabia o que queria ser da vida, não sabia exatamente o que queria ser da vida até. E aí eu tava sem amigos, porque a única pessoa que eu era próxima tinha tirado a vida. E, bom, eu sentei na calçada, na frente da pista, e fiquei pensando, caramba, eu me jogo na frente de um carro, não. Por que minha vida tava droga? E aí, naquele momento, quando meu celular habitava, porque eu usava em modo vibrador, e recebi uma mensagem de uma amiga minha, que ela também sofria em casa, mas ela era aquele tipo de cristã que sempre estava firme. Então, graças a ela que ela me tirou do buraco, me levou para casa dela, passei a noite lá, conversamos sobre tudo, sobre como é a vida. Só quero dizer que, caramba, gente, quando deixamos de fazer algumas coisas que é nossa obrigação como cristão, ou quando julgamos outras pessoas pelo que achamos que é errado, pela visão de alguns, gente, estamos fazendo uma coisa que é completamente desumana. E Deus não quer isso. Jesus não quer isso. Sabe? E o mundo hoje em dia tá assim. E julgamos todos pela imagem que achamos que é aquela garota tatuada que usa dread no cabelo, pensamos que usa drogas e tudo mais. Aquela garota que usa short curto. Talvez ela que seja o tipo de pessoa que dá mole pros garotos e tudo mais. Ou vemos aquela pessoa que se reservada e tudo mais, mas não sabemos o que ela passa.
aquele jovem que quase não vai, ou quase não conversa, a gente não sabemos o que ela passa. E nosso dever, sabe, o tempo todo ficar atrás dessas pessoas. Porque se fosse Cristo, sabemos que sim, ele estaria lá, estaria consolando e dizendo palavras não só para confortar, mas também dizendo para a pessoa seguir em frente, não sentir medo. E essa é uma característica de todo cristão. Todo cristão é embaixador. E, gente, por favor, não seja esse tipo de pessoa que humilha as outras, que se acham superiores, que julgam só pela capa, que muitos fazem isso de verdade. Eu sei que ninguém é perfeito, mas às vezes devemos nos colocar no lugar das outras pessoas. Aí eu fico pensando, se a mãe ou o pai dele tivessem tido um pouco mais de sabedoria, em ter lido mais, ter pesquisado mais, veriam que, na verdade, não importa se o outro é homossexual ou é uma pessoa agressiva, ou é uma pessoa defeituosa de forma física e mental, sabe? Todos merecem o amor de Cristo. E é por isso, e essa é uma das obrigações que temos todos os dias. Todos os dias mesmo. Gente, com isso eu encerro. Amém. Amém, minha irmã. O primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, eu destaco assim, com grande alegria. Hoje nós tivemos aí essa tua aula que nos trouxe assim, até um complemento, por uma falha nossa, na semana passada, que seria a sua aula, a Ludmila trouxe também a aula sobre o embaixador. Que também para a gente hoje traz um complemento aqui. A aula hoje nós falaríamos um pouco sobre um discipulador, né? Mas tudo que você falou para a gente na aula de hoje, principalmente o que eu iniciei falando aqui a respeito de eu me alegrar com essa aula de hoje, porque você trouxe aqui para a gente também um desabafo, e tem tudo a ver com o tema também de um discipulador. Porque o que acontece? A primeira coisa que aconteceu aqui foi que você confiou em todos nós que estamos presentes aqui, você confiou, você desabafou, você trouxe para a gente o que um discipulador tem que ser. O discipulador ele não vai conquistar ninguém com desprezo. O discipulador ele não vai conquistar nenhuma outra pessoa largando ela de lado, deixando ela à própria sorte. E eu fico feliz, eu creio que os demais aqui ficam felizes porque você encontrou também na gente um apoio, pessoas que possam te ouvir, possam entender como uma pessoa que está fora se sente, e às vezes ela está fora, mas ao mesmo tempo dentro de algo que não soma em nada, que às vezes esse tipo de gente que você citou aí, que faz parte até de algo que se diz igreja, né? Se diz pertencer a uma igreja, e faz isso que fizeram com muitas outras pessoas, não é o primeiro relato que a gente ouve. Então, como a lição de hoje nos faz remeter ao que é ser o discipulador ele é aquela pessoa que vai preparar a outra para levar a palavra de Deus. O discipulador ele faz isso. E ninguém vai trazer desse jeito que você citou aí. Ninguém vai conseguir discipular desse jeito. Como é que eu me espelho numa pessoa que faz o que essas outras fizeram aí, né? E o que é pior, a lição ela compara um discipulador a uma pessoa que cuida de um recém-nascido, aquele médico que cuida de um recém-nascido. Então, o que um médico que cuida de um recém-nascido faz? O médico que cuida de um recém-nascido, ele prepara aquela pessoa para o mundo, né? Prepara aquele recém-nascido para o mundo, ele cuida
das possíveis doenças, ele ensina a pessoa a se alimentar. Então, é aquilo tudo que nós temos que fazer, que algumas pessoas que foram citadas na lição de hoje não fizeram. Pais que eram... E aí nos remete a esse acontecimento dessa semana com aquela menina de 10 anos, que todos souberam aí no noticiário, né, do estupro, e depois ela abortou porque ela engravidou. Então, nós vemos que pessoas que eram responsáveis por cuidar, pessoas que eram responsáveis por fazer aquela pessoa ir adiante, aquelas pessoas simplesmente acabaram com a vida da outra, né? Não foram diretamente, né, igual a Miriam acabou de falar, não foram elas diretamente que tiraram a vida daquele jovem, mas elas incentivaram muito, ao contrário do que a Bíblia diz. Eles incentivaram, fizeram tudo ao contrário, né? Cadê o amor que Jesus prega? Né, que na Bíblia, principalmente quando se começa o Evangelho, mas Deus já vem desde o princípio da Bíblia pregando esse amor, passando para as pessoas que amaram ao próximo como a ti mesmo. Então, como que essas pessoas fizeram? Elas fizeram tudo ao contrário, elas não aprenderam nada. Tanto que Jesus, quando veio na Terra, ele veio para mostrar para aqueles fariseus que eles não aprenderam nada. Aquelas pessoas estavam julgando, aquelas pessoas estavam excluindo as outras, né? Então, quando a lição nos remete aqui o discipulador, ele é uma pessoa que vai ser comparado com quem cuida de um recém-nascido, é isso. Eu não posso simplesmente ver uma pessoa que entrou para a igreja, que está precisando do meu apoio. Eu não posso deixar essa pessoa passar despercebida, ou quando a pessoa não passa despercebida, ela passa percebida demais e são tratadas com bullying, são tratadas com brincadeirinhas desnecessárias e sem graça. Claro que uma brincadeira saudável, ninguém está falando disso, uma brincadeira saudável sempre tem pessoa que brinca, mas de uma coisa saudável. Eu não posso pegar uma característica que às vezes é um problema que a pessoa tem e tornar aquilo uma chacota. Isso eu não posso. Brincadeiras saudáveis existem porque amigos brincam. Mas nós temos que fazer o nosso papel de fazer com que a pessoa se sinta bem. O primeiro passo é a pessoa ter essa confiança que a Miriam teve hoje, de contar acontecimentos que talvez ela não teve coragem ainda de contar para outras pessoas, mas ela contar para a gente e já sentir que nós vamos dar um apoio a isso tudo e nos fazer refletir, porque isso nos faz refletir. Peraí, será que o que eu estou fazendo condiz com a minha posição de cristão? Será que eu estou amamentando corretamente esse recém-nascido espiritualmente? Porque quando nós estamos trazendo aqui um ensinamento, nós estamos trazendo um ensinamento que nós devemos viver. É o ensinamento que nós devemos pregar, mas nós devemos primeiramente viver. Se nenhuma das pessoas que entram aqui, se nenhuma das pessoas que são principalmente recém-convertidos, elas não encontrarem nada na nossa vida do que nós pregamos, eu não estou alimentando ela em nada. Pelo contrário, eu estou afastando essa pessoa. Como é que eu vou me sentir bem em saber que eu sou uma pessoa aqui na igreja e às vezes eu sou um companheiro de escola de uma pessoa, que eu faço mal àquela pessoa, e não só àquela pessoa, mas a outras pessoas que estão em volta, né? Então, amamentar um processo da gente educar, né? A gente começa a mostrar para eles o que nós aprendemos e ensinar eles a como prosseguir no meio do Evangelho, no meio das coisas de Deus. E esse fruto que eu estou plantando aqui, o que eu vou colher, essa semente que eu estou plantando, o fruto que eu vou colher no futuro, tem que ser algo de bom, senão não valeu de nada, eu estou fazendo errado, né? E o amadurecimento que a gente espera no futuro é aquele estado que a pessoa já tem de discernir isso. Opa, eu estou fazendo certo, eu estou levando a palavra de Deus do jeito, da maneira correta. Esses aí são características que eu tenho que pensar.
Eu tenho que sempre que estar pensando como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou levar para essa pessoa? Eu tenho que prestar um serviço eficiente à igreja que eu pertenço. E dessa maneira eu vou conseguir discipular mais pessoas. Do contrário, eu vou sempre repelir essas atitudes que foram citadas aí pela nossa professora de hoje, a Miriam. Acontece no dia a dia, só que nós temos que fazer diferente, né? Nós temos que fazer diferente, né? Nós temos que ver as dificuldades que existem, né? Porque nós temos muita dificuldade, às vezes, se empenhando em estudos, né? nas escolas, no serviço, pessoas que já trabalham. Então, nós temos uma série de dificuldades, né? Mas se nós não tivermos assim uma vontade para fazer todos os utensílios que existem vão tomar o primeiro lugar e nós nunca vamos sair dessa inércia, né? Então, o que é ser um discípulo, né? Um discípulo é aquele aluno que aprende, né? E o discipulador é aquela pessoa que está preparada para ensinar. Então, como a Miriam falou, às vezes é muito difícil a gente até passar a palavra de Deus para algumas pessoas que já estão, do que levar, às vezes, uma pessoa, claro que de coração aberto, de mente aberta, mas uma pessoa que ainda não conhece, porque ali você começa a mostrar para as pessoas a verdade. Nós temos muitos casos aí de pessoas que não se contentaram com o evangelho que estava sendo ensinado, né, como na Reforma Protestante nós vimos muitas pessoas que se incomodaram com aquilo, porque a palavra começou a ser pregada de uma maneira diferente. Então, ali eles encontraram uma nova maneira de mostrar para as pessoas o que é realmente o evangelho. Algumas pessoas perderam suas vidas, não estou falando isso para vocês perderem as de vocês, mas sempre arrumar uma maneira nova, uma forma nova de levar, de mostrar para as pessoas a verdade, né? Quando a gente inicia em uma igreja que ela não se preocupa com a verdade, acontecem essas coisas que nós vimos aí com esses jovens que eram da escola onde a Miriam estudou, mas nós vemos isso em muitos outros lugares, não é só ali, em muitos lugares tem dessas coisas. Mas a gente vê totalmente ali que eles não foram discipuladores, também não foram discipulados, porque não tiveram ninguém realmente para ensinar e mostrar a verdade para eles também. A gente vê isso aí, uma falha de processo desde o início, desde que eles entraram para a igreja, porque a partir do momento que eu vejo aqui o interesse do pessoal em se mostrarem receptores, né, para aprender realmente, porque aí eles vão se sentir com vontade de fazer o certo. Mas primeiro eles têm que aprender o certo. E é aqui que a gente aprende isso. Então, tem todo, como a própria lição aqui já sugere, tem todo um processo para a pessoa ser um discipulador, e para ela ter aquela pessoa realmente discipulada. Então, existe todo um processo aqui, né? O discipulado é o processo de levar a criança a um estado de maturidade, né? Ela tem aquela coisa quando ela entra e, aos poucos, ela vai se tornando uma pessoa madura naquela linha onde ela está seguindo, que, no caso nosso, é a linha do Evangelho. E é isso, cara. Nós não temos mais tempo aqui, mas eu queria até pedir se o Daniel quiser dar alguma palavra aí a respeito do que nós falamos hoje, né? Nós temos aí na lição Jesus como um discipulador, ele tinha a vida dele pública, né? Como todos ali conheciam, mas vocês viam que ele ia fazendo discípulos. Ele chegava nas pessoas, ele mostrava com a vida dele como era, né? Como era ser um servo de Deus, e aquelas pessoas entendiam com a vida dele. Então ele tinha a vida pública que era dentro das sinagogas, mas ele tinha o projeto dele, que era ser um discipulador, e dali ele fazia discípulos. Então, queria ver aí se o Daniel tem alguma coisa mais para passar para vocês. A aula hoje foi boa e foi uma aula mais impactante, assim, porque foi algo
corpo a corpo, que um discipulador tem que ter isso, então foi assim, mais corpo a corpo. Nós entendemos um pouco ali da visão da Miriam, mais uma visão particular, né, que ao mesmo tempo ela confiou para nós esse compartilhamento de acontecimentos na vida, e isso é bom para a gente levar para a nossa vida, e a gente saber o que não fazer. É isso que eu não quero fazer, porque eu não quero jamais que uma pessoa fique mal na vida por minha causa. Então, Daniel, quer falar alguma coisa, trazer alguma coisa para a gente acrescentar aí? Primeiramente, bom dia para você, Pai do Senhor para todos. Amém. Amém. Então, a Miriam, e dá um parabéns para a Miriam, né? Apesar de todo nervosismo aí, mas se saiu muito bem naquilo que ela se propôs a passar, né? E a Miriam acaba expondo algumas situações, né? Que a gente sabe que já acontece há muito tempo, né? E com o decorrer do tempo, os anos vão passando, a gente acha que vai melhorar e a gente acaba percebendo que as coisas não estão melhorando, né? E quando a gente vê situações que nem aconteceram ultimamente, que está passando no jornal, aquele caso daquela menina, né? A gente vê o quanto nós somos preconceituosos, né? O quanto a gente não está ainda prontos para aceitar determinadas situações, né? E quando a igreja ela se comporta do jeito que ela se comportou, naquele caso daquela menina, né? As pessoas acabam olhando, né? Julgando, tendo uma visão totalmente distorcida do que é o Evangelho de Cristo, né? Que as pessoas acabam se comportando de uma forma como Cristo nunca iria se comportar, né? Eu tento imaginar como Cristo iria lidar com a situação dessa menina, né? Como Cristo iria conversar com aquela menina, como ele iria se aproximar dela. Eu acredito que Cristo iria se aproximar dessa menina da mesma forma como ele se aproximou de Maria Madalena, né? Quando foi pega e julgada pelas pessoas e estava ali já para morrer, apedrejada, e Cristo chegou, né, expôs a situação, né, e livrou a vida daquela mulher, né, dizendo assim, se ninguém tem pecado aqui, que atire a primeira pedra, por favor, né, e a gente vê hoje em dia as pessoas que se dizem cristãs arrotando santidade para tudo quanto é lado, né, mas como suas vidas, né, fossem as mais perfeitas, né? E como se Cristo não aceitasse esses tipos de pessoas no nosso meio. Pelo contrário, cara, a gente lê a Bíblia, a gente vê Cristo, ele sendo um exemplo para todos nós, né? Se aproximando sempre das pessoas que são julgadas, as pessoas que são menosprezadas, as pessoas que são julgadas pela sociedade, desprezadas, entendeu? A gente vê Cristo sempre indo ali na favela, na comunidade, sabe? Aquelas pessoas totalmente desprezadas, samaritanos, que eram consideradas pessoas indignas, né? E Cristo, você vê Cristo indo nesse meio, falando com prostitutas, né? Dando atenção para os órfãos, dando atenção para os aleijados, pessoas que eram esquecidas pela sociedade, né? E hoje em dia a gente vê uma igreja, sabe? Que não consegue aceitar, que não consegue abraçar as pessoas, sabe? E isso é muito triste, cara, porque e a gente vê a Miriam dando o testemunho dela, a gente fica triste, porque a gente tem que começar a refletir, puxa, que tipo de cristão que eu sou, né? Será que eu sou igual essas pessoas que foram ali para a porta do hospital, para protestar, para dizer que o médico é um assassino se tirasse a criança? Quer dizer, praticamente eles focaram no aborto e esqueceram realmente qual era a situação, né? Aquela menina foi estuprada, aquela menina foi violentada, eles esqueceram aquilo que realmente aconteceu e focou em outra coisa, entendeu? Então, assim, e aliás, ninguém se propôs, né? Falar, poxa, beleza, ela pode ter o filho, mas, assim, eu vou pegar aquela criança, eu vou adotar, né? Foi o que a gente está até falando com a Babi aqui. Ninguém se propôs a isso,
né? A pegar, não, se a criança nascer, eu vou adotar essa criança, vou ficar com ela até a mãe alcançar uma determinada idade, né? E depois a mãe pode ficar com a criança, né? Pelo contrário, as pessoas estavam ali já prontas, com pedras na mão, pronto para atacar a pedra, entendeu? E a gente vê as coisas, os anos se passando e não vê a igreja se comportando diferente, né? Como Cristo se comportaria. Isso é muito triste, cara. Então, acho que a Miriam expôs aqui uma situação para a gente realmente refletir que tipo de cristão nós queremos ser, né? Se nós vamos continuar sendo cristãos que está pronto a atacar a pedra, ou se somos cristãos da forma como Cristo nos ensinou a ser, né? Que é abraçar, que é olhar para os mais necessitados, para aqueles que são desprezados, para minorias, né? E falar do amor de Cristo para eles. Fala que Cristo, independente da situação, Cristo está ali pronto para ajudar, pronto para amparar, né? E é isso, cara. Eu acho que a Miriam está de parabéns, sabe? Expôs aqui uma situação que a gente precisa refletir enquanto cristãos, entendeu? E se despir de todo preconceito, tudo aquilo que possa envergonhar o Evangelho de Cristo, porque esses dias o que foi exatamente isso que aconteceu. Eu me senti muito envergonhado por aquelas pessoas que estavam ali, né, e poderiam estar ali levando o Evangelho. Pelo contrário, eles conseguiram fazer totalmente o contrário, que foi envergonhar o Evangelho de Cristo. E é isso. Amém. Amém. Mas alguém gostaria de comentar algo sobre a aula da Miriam? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho nada a declarar, só parabenizar a Miriam aí pela aula. Certamente nos impactou, trouxe uma reflexão bastante profunda acerca do tema discorrido. Muito bom. Mas alguém... Bom, Miriam, quer falar mais alguma coisa para a gente? Ou a gente encerra por aqui mesmo? Quero não, gente. Quero não. Mas obrigada. Fico feliz que vocês tenham gostado, de verdade. Amém. É sempre um prazer. Cada aula que a gente recebe aqui é sempre um prazer, porque a gente tem aprendido realmente com cada coisa falada aqui, né? Nós temos aprendido bastante. Então, foi o que o Daniel falou hoje, foi mais uma lição para a nossa vida e para uma lição de reflexão, né? Então é isso aí. Vamos orar para encerrarmos aí. Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço por mais esta aula, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu falaste aos nossos corações, tu nos trouxesse reflexão, Pai, para a nossa vida, como devemos nos comportar, Senhor, como nós devemos ter desejo de ser, Senhor. E em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, tu nos despeça na sua santa paz. Senhor, abençoa cada família aqui representada. Senhor, aqueles que não puderam participar, tu conheces o coração, o desejo, Senhor, tu conheces a vida de cada um, Senhor. E eu te peço só, Senhor, que tu abençoe, Senhor, cada um separadamente. Em nome do teu Filho amado Jesus, nos dê um domingo de paz junto com as nossas famílias, Senhor, e que o nosso culto à noite possa ser abençoado, que nós possamos contar com a presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Valeu, amém, valeu. pessoal. Boa noite, bom dia bom domingo. Valeu para vocês também. Um abraço. Tchau. Um abraço. Valeu, Daniel. Valeu. Valeu, Miriam. Obrigado aí, Miriam. Tchau, gente. Tchau, Miriam. Um abraço.